Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom, então estamos aqui novamente, né? Já está enjoando, né? Pelo contrário, né? Mais vezes, né? Só não fechar hoje. Nós estamos fazendo um grupo aí, nós temos um grupo, né, da Comitê estudando, e o pessoal traz o chá, eu tomo todo o chá antes de começar o trabalho. Aí chega no fim, cadê o chá? Você foi. Bom, gente, nós vamos então discorrer um assunto, né? Eu não sou palestrante, né? Ela insiste em falar isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Então nós vamos conversar sobre o assunto e, né, vamos conversar sobre o assunto de pensamento. A Ludi falou que o pensamento hoje assume uma característica muito importante do Brasil e no mundo. Por quê? Porque a atmosfera espiritual está contaminada, né? E os espíritos da hierarquia celeste, os espíritos grandiosos, estão tendo problemas seríssimos em limpar a atmosfera, a psicosfera terrestre. Então, alguns livros estão saindo aí de alguns autores, mostram que há necessidade diariamente de uma limpeza, né, espiritual, da parte, vamos dizer assim, espiritual da Terra, porque nós estamos num período muito difícil, né, onde há acertos de conta de nossas próprias consciências e também problemas, vamos dizer assim, de ordem social e política que vocês conhecem. Então, sempre é bom falar de pensamento, né? Eu já dei essa palestra uma fase, acho que uns 2 anos atrás, mudei um pouquinho, né? As pessoas não são as mesmas, então, de maneira que só a Luz vai ficar enquadra aí, né? Eu ouvi de novo e alguns que me acompanham aí sempre, né? Bom, o pensamento sob a ótica espírita, porque científica é difícil, não tem, né? Pensamento sob a ótica científica praticamente não existe, né? Quando nós falamos que o pensamento ultrapassa barreiras físicas, aí complica, né? Quando a gente fala que o pensamento é um processo fotônico que ocupa duas dimensões na Terra, o astral e físico, aí complica tudo, né? Porque os cientistas não conseguem entender isso, né? Mas a gente vai tentar falar alguma coisa sobre pensamento. Bom, Sócrates dizia que para a gente entrar num assunto temos que defini-lo, porque sem a definição, sem entendimento, o que nós vamos falar? Então nós vamos ver sobre várias óticas o que é o pensamento, né? Então vamos ver alguns autores que não coloquei aqui, mas são de autores, não é minha autoria, né? Que o pensamento é o quê? Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental, que é o pensamento, ou faculdade do sistema mental, que é o pensar, né? O pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens e ideias revela justamente a vontade de quem? Nossa, do espírito encarnado, do ente encarnado. Então, o principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Então, a atividade de pensar confere ao homem asas, olha que legal isso, né? A atividade de pensar confere ao homem asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Então, a essência da palavra, a gente diz etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa. Então, aí nós já conseguimos definir praticamente o que é pensamento, né? Segundo Descartes, alguns falam, 1596, está no bom tempo, século XIV, XV, né? A 1650, filósofo de grande importância na história do pensamento, dizia que a essência do homem é pensar. Por isso ele dizia, e esse conhecimento é de vocês já conhecem, né? Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer, que não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente da sua existência. Penso, logo... É isso, muito bem.
Então estamos aqui existindo, ok? E qual é a diferença de um ser vivo e morto? E um morto? Qual é a diferença? Se a gente tem uma síncope aqui e morrer, qual é a diferença? Um está vivo e outro está morto. Né? Não é essa a grande diferença? Mas o que é estar vivo? Terá a alma ligada ao corpo. Portanto, o pensamento está ativo. Né? Então, Kardec, ele define como pensamento como um atributo da inteligência. Um atributo da inteligência. Né? E aí eu pergunto para vocês assim, quem é que teve o primeiro pensamento? Pensa-se, se tem notícia até hoje, quem teve o primeiro pensamento? Foi a bactéria, o lagarto? Quem que teve? Ser humano? Hoje não vale. Hoje não vale. Quem é que teve o primeiro pensamento? Deus. Foi Deus. Você lembra daquela história bíblica que diz o seguinte: Fiat Lux. Vocês conhecem Fiat Lux? Aquele fósforo, né? Famoso, né? O palito que incende. Fiat Lux quer dizer o quê? Em latim, quer dizer faça-se a luz, e a luz se fez. Então, o primeiro pensamento que nós temos notícia não é conhecimento, é notícia. E conhecimento nós não temos disso. Né? Faz milhões de anos atrás. Então, nossa Via Láctea tem 13,7 bilhões, nós temos nossa terrinha de 4,7 bilhões. Né? Então, nós não temos nem ideia, mas nós estávamos lá. Porque nós somos criados por Deus. Então, nós somos produto do quê? Do pensamento Fiat Lux. Nós somos produto do pensamento. Então, portanto, nós somos filhos de Deus. Né? Isso está escrito em Gênesis 1. Onde adquirimos a faculdade de pensar? Aonde? No longo caminho da evolução. Então, há 2,6 bilhões de anos atrás, 2,1, né, que se formou, ou milhões, né, se formou a primeira bactéria. E ali que começou a nossa evolução. Aqui na Terra, no planeta Terra. Tá? Então, levando em consideração as várias filosofias que falam sobre isso, eu vou me ater de Pietro Baldi, né, que eu defendo muito a postura dele, porque ele recebeu 24 livros, né, por intuição, recebendo diretamente, e eu acredito que seja de Jesus diretamente, porque as mensagens dele são fantásticas, difícil, né, de entender. Até Einstein teve dificuldade de entender ele, para vocês terem uma ideia. Ele tem lá assinatura, e ele falou sobre a Gênese, sobre a grande síntese, né? Então nós temos um longo caminho que nós percorremos na evolução, porque nós somos anjos decaídos. Somos os anjos decaídos. Então nós recomeçamos nossa jornada na Terra. Então nós começamos com ar de bactéria, que aprendeu a respirar. Nós começamos, aí depois vieram os outros organismos, vieram os vírus, vieram os peixes, vieram os animais, antes disso vieram as árvores, né? E aí nós somos produtos do quê? Da evolução. Então nós aprendemos a respirar, nós aprendemos o coração nosso bate hoje, por quê? Nós pensamos nele para bater. Agora está batendo, agora não está batendo. Você está respirando aqui dentro, por quê? Porque você aprendeu isso durante o tempo. São mecanismos chamados autorreflexos, ditos por André Luiz. Nós aprendemos isso. Bom, mas aí vem a história. Aonde que nós aprendemos a pensar? Então está aqui a questão 540 do Livro dos Espíritos, que escreve o seguinte: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo
até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Gente, é tão profundo isso, que nós não temos nem ideia. Eu lendo alguns livros de física quântica, a quântica, no caso, filosófica, porque a quântica, a matemática é horrível, né, de se entender. Mas, quando você lê o que é um átomo, o que é um elétron, e o que é constituído um fóton ali no átomo, você fica impressionado. Porque até no átomo, os fótons, que é uma partícula de energia, a menor que nós podemos ter de energia, é um fóton, eles se comunicam. Vocês sabiam disso? Quando os fótons chegam perto uns dos outros, eles liberam, quando os elétrons chegam perto uns dos outros, eles liberam fótons. Ninguém sabe, a física não sabe por quê. Então existe já uma vida, vamos dizer assim, mecânica, mas existe uma vida no átomo. Porque quem que mantém 1/3 da velocidade de luz do elétron em volta do núcleo? Quem? São 3 forças. Nenhuma explica totalmente isso. Nenhuma. Então Allan Kardec, belamente, não foi ele, obviamente, mas foi os espíritos que passaram ele, falaram que nós evoluímos desde o átomo primitivo da tabela periódica, e nós temos quantos elementos da tabela periódica? 92. Né? Nós temos aqui no nosso corpo os mais leves, só os mais leves. Chumbo, por exemplo, nós não temos no nosso organismo. Se tivermos, são lascados. Mercúrio, são lascados. Né? Então nós temos só os chumbos lá. Né? Quase todo o nosso corpo é constituído disso. E aí vem a resposta também dizendo assim: o pensamento se fez atributo do espírito na fase luminal. Todo mundo concorda, né? Não é isso? O pensamento se fez presente quando houve a evolução para o meio luminal. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês daqui. Olha aí. O que esse macaco está fazendo? Batendo o dedo? Está quebrando nozes. Com o quê? Uma ferramenta. Uma ferramenta. O que esse macaco está fazendo? Pescando. Ele viu um branquinho lá, um homem, e começou a pescar. Olha aqui, outro macaquinho. Olha o que esse corvo faz. Vejam o que esse corvo faz. Esse aqui foi um experimento fantástico. Vejam, aqui tem uma gaiolinha, 2 lâminas de vidro assim, ó, um pedaço de carne lá no fundo. Aí, colocaram esse corvo aqui, e ele tinha 2 possibilidades. A varinha grande, que alcança a carne aqui, estava aqui dentro dessa gaiola. A grande. E ele tinha uma pequena para pegar a vara grande. Só isso que deram para ele. Olha o que ele fez. Ele pegou a varinha pequenininha, essa aqui, ó. A varinha pequenininha, bicou ali, ó, pescou a grande. Ele pescou a grande. Isso não é treinado, gente. É bicho treinado. Ele pegou a grande e com a grande ele conseguiu pegar a carne. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente não pode aceitar tudo, né? Está escrito lá. A gente entende que o pensamento racionalizado, sistematizado, foi do reino nominal. Mas o que é isso? Não é pensamento? Ele não pensou que tinha de pegar uma varinha pequena, pegar grande para grande e alcançar a carninha? Né? O que dizer dos cães hoje? Que fazem tudo, só faltam, alguns até dizem que falam já. Né? Então, nós temos que entender isso, nós temos que ser flexível e entender o que Allan Kardec quer dizer para nós. Né? Que o pensamento nasceu, obviamente, o reino nominal, mas na época eles não tinham tudo isso, esses conhecimentos, né? Não tinha pesquisa ainda.
E não tinha pesquisa nessa época também. Certo? Quando Allan Kardec, né, eu sempre conto essa história, que a gente tem que ser, a gente tem que cuidar quando a gente interpreta, tem no livro dos Revista Espírita, que Allan Kardec, lá no início do processo dele, ele fala, ele comenta que, por exemplo, as pessoas de pele mais escura eram seres inferiores. Automaticamente, os espíritos corrigiram, né? Então, são erros com acertos que vêm até hoje. Então, o pensamento aqui, ele já nasce, então tem animais que possuem já esse pensamento, né? Tem sentimentos. O cachorrinho hoje, quando ele faz uma arte, você vai lá, fala com ele e bota o rabinho aonde? Meio das pernas, baixa a cabecinha, né? Ele sabe que fez uma coisa errada, né? Então, já esse pensamento não é só no reino final. Tá? Agora, como que funciona o pensamento? Né? Como que funciona o pensamento? Vejam, ao pensar, o espírito funciona como uma fonte de energia. O espírito que pensa, não é o perispírito que pensa, né? Não é o duplo etérico que pensa, não é a nossa mente física que pensa, embora eles usem o uso da nossa anatomia para que nós possamos expressar o nosso pensamento aqui, né? Então veja só, ao pensar, o espírito funciona como uma fonte de energia, cria ondas mentais, né? Então nós podemos colocar aqui, Lúcio, dá uma caneta aí? Tem vários, né? Vixe, tanto saco dela que eu vou tomar uma lousa aqui, né? Só por causa da minha encheção de saco. Então o espírito está aqui, né? Nós, o que nós emitimos? Nós emitimos uma onda mental. Fótons, energia. Cada um de nós emite o quê? Uma onda diferente, né? Uma onda diferente. Então, essa onda que nós emitimos para tudo que é lado aí, né? Forma o quê? Um campo de influência da mente humana, que nós chamamos de hálito mental. Não é o hálito do bafo, né? Só o cara tem um bafo ruim, tem um pensamento ruim. Não. É chamado, é um termo usado mais antigo, né? Que a gente usa para explicar isso. Então, cada indivíduo possui seu patrimônio intelecto-moral, assim emitimos ondas mentais diferentes, ou seja, cada um de nós tem o seu hábito mental individual. Muito bem. Então, o espírito pensa, o pensamento modifica o quê? Os fluidos. Aí que está. O pensamento não é o fluido. O pensamento não é a onda. Tá? O pensamento não é a onda. A onda é o quê? É uma projeção do pensamento. Tá? Como nós estamos falando aqui, vocês estão ouvindo por quê? Eu estou falando aqui, estou emitindo uma onda sonora. Está entrando aonde? No ouvido de vocês. Então o som em si, ele vai na forma de onda, né? Então o pensamento, o espírito pensa, o pensamento modifica os fluidos do fluido cósmico universal, dando-nos a forma, a força, a direção pela vontade. Então quanto maior o pensamento, maior a vontade, maior a força, maior o pensamento. Por isso que todos os espíritas, não só Allan Kardec, Chico Xavier, todos os espíritos falam assim, você tem que fazer uma oração fervorosa. Não é assim, né? Eu lembro que eu sou filho de família católica, aí a gente tinha se ajoelhado na frente da santa, né? Aí assim, era aquele, mas a mãe pensando na morte do cabrito, o pai também, sei lá, né? E aí eu não acreditava naquilo. A gente estava risado na época, né? A gente olhava um para o outro, contando, né? Por quê? Porque não é uma coisa do coração, não é uma prece. E a prece, para ela ser atendida, tem que ter o quê? Vontade e força, né? Então esse fluido recebe a vontade com uma impulsão, então dá vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o som.
com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, se você está lá na China, e alguém está aqui, e ele tem uma empatia grande com você, e você desejar comunicar alguma coisa forte, algumas pessoas podem sentir aqui. Isso é o quê? Pensamento. É ressonância. Entro em mesma sintonia. Isso é pensamento. E o pensamento, gente, a velocidade do pensamento é muito maior do que a velocidade da luz. Né? Então, não tem variável física que define um pensamento propriamente dita pela nossa física normal. Não existe. Porque ao pensar, você já emite ondas. Então, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, a Terra, ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, né? E as correntes fluídicas se estabelecem entre um e outro, né? Então, transmitindo então, o pensamento um ao outro, como o ar transmite o som, né? Então, o pensamento interage entre os encarnados, desencarnados e entre outros seres vivos. Vejam que o nosso querido São Francisco de Assis falava com os animais. Com o quê? Ele falou: peixinho, vem cá, meu amorzinho. Não. Ele transmitia o quê? Pensamento. Isso é notório, todo mundo sabe que Francisco, aonde ele andava, os pássaros ficavam em volta dele. Ele conversava com os animais, conversava com os pássaros, ele ia, conversava com os peixes, né? Então, os pensamentos simpáticos possuem ondas mentais semelhantes. Então, por isso, se você está aqui, né, vamos colocar didaticamente, e tiver uma onda parecida com essa, o que acontece? Você entra em sintonia. Mas acontece comigo o seguinte: eu vou telefonar e ela me liga. Né? O que é? Sintonia. Né? Eu estava pensando nunca fazia anos que... Né? De repente ela liga. Esses tempos atrás aconteceu uma pessoa que era tratada na casa, mas fazia, 5 anos que não aparecia. Eu levantei de manhã pensando nela. Puxa vida. Quando eu entro no bezerro, ela... quanto tempo, né? Então são as coisas que acontecem através do nosso pensamento. Assim, nossos pensamentos influenciam o ambiente, criando o quê? O hálito mental. Né? Então nós temos o hálito mental, não é culpa dos obsessores. Nosso hálito mental é nosso. Né? Se a gente não escova o hálito, né? Se a gente não cuida dos nossos pensamentos, o que acontece? O nosso hálito é horrível. Né? Então em volta de nós vai ter coisas horríveis. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Né? Então a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Então aqui tem um dizer de Allan Kardec, Gênesis, capítulo 14, item 16, que desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que são os fluidos, né? Fluidos do âmbito universal, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Olha que maravilha, que definição fantástica. Allan Kardec, isso há muito tempo atrás. Os maus pensamentos fazem o quê? Corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Allan Kardec, Gênesis, novamente. Pode-se concluir assim, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então imagine como está a nossa, né? Se eles enxergam, certo? Humberto de Campos, no capítulo 6 de Novas Mensagens, ele fala de Marte, né? Ele fala de Marte, que é interessante que Chico coloca Marte como mais evoluído, né?
do que o nosso planeta Terra. Ele fala de uma viagem que ele fez para lá, Humberto de Campos. E aí, chegando lá, conversando com os espíritos encarnados, que são um pouco diferentes da nossa forma aqui, aí eles comentaram que na época, 1938, as lunetas lá eram capazes de ver 100 mil vezes a mais, aumentando. E as nossas mais poderosas eram 12 mil vezes. Então eles são capazes, imagina hoje, 1938, hoje nós estamos em 2016, né? Então imagina hoje, naquela época eles já faziam vamos dizer assim, uma variação do nosso pensamento da Terra. Então essas 100 mil vezes aí era capaz de você ver a psicosfera terrestre. E aí eles ficaram já naquela época aterrorizados, né, com o que sobra dos nossos pensamentos. Gente, Santo Agostinho fazia uma avaliação, eu sempre conto essa história aqui, em outros lugares, todo dia dos seus pensamentos. É difícil. Se vocês fizerem uma estatística dos pensamentos, né, que a gente tem durante o dia, talvez seja 80%, 90%, né? Porque nossa essência é pessimista, né? E aí acontecem as coisas com a gente e a gente não sabe por quê. Porque o pensamento ruim atrai pensamento ruim. E outras coisas não vou falar, né? Coisas boas alimentam coisas boas. E assim por diante. Muito bem. Então pode-se concluir, né, dessa forma. Quais os tipos de pensamento? Bom, aí tem uma questão, tá? Isso aqui, se eu não me engano, eu peguei no livro do André Luiz. Mas existe o pensamento consciente, aquele que a gente está aqui falando, estou pensando, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer, eu cheguei em casa, dormir, tenho que fazer a minha prece, etc. Eu costumo fazer a prece do Pai Nosso e terminar no outro dia, geralmente, porque eu estou cansado. Aí de manhã eu faço amém. Aí já fiz a duas, né? Então existe esse pensamento consciente e existe o inconsciente. Esse é danado. Esse é o danado. Sabe por quê? A gente recebe muitas pessoas na casa assistencial, como a Lúdia que recebe também muita gente, os trabalhadores aqui, e a gente percebe que tem pessoas que vêm e dizem assim: gente, eu estou sentado, né, pensando em nada, fazendo uma coisa, e vem uma coisa forte na minha cabeça. Forte, vem um pensamento forte, com começo, meio e fim, até com história. Esses dias nós pegamos uma situação, foi muito interessante. Eu só não vou contar a história, porque a história é meio cabeluda, né? A história é bem forte demais, não dá para falar aqui, porque tem gente de menos de 19 anos aí. Mas, o que acontece? Existe começo, meio e fim. Aí esse pensamento vem da onde? É o espírito que está colocando. Aí fomos ver, tinha alguns espíritos. A gente conversou com os espíritos, tal, encaminhamos eles, porque a gente, na nossa doutrinação, a gente não deixa espírito livre, a gente sempre encaminha para tratamento. É uma técnica que a gente usa de convencimento. E aí, na outra vez, ela de novo, a história continua, os espíritos continuam, só que daí não tinha mais espírito. O que é? Pensamento da onde? Inconsciente. Dessa vida? Não. Vem um pensamento inconsciente das outras vidas. Né? E quando vem aquela raiva do nada, né? De repente você não justifica aquilo. Você está com uma raiva, vem um pensamento de fúria e não tem nenhuma influência espiritual. É o nosso ainda mental que está vinculado ao passado, o pensamento produzido e enraizado no passado remoto, no pretérito, que nós alimentamos. Então essa é a diferença do pensamento consciente e do pensamento inconsciente. Agora aqui, vamos então entrar nessas questões que são mais importantes do pensamento. André Luiz coloca formas de pensamento. Vocês já ouviram falar? O que são formas de pensamento? São as ideias projetadas pela mente humana e materializadas no mundo espiritual. Construções substanciais na esfera da alma
que se mantém pela força de sustentação de nossos pensamentos. Então são criações mentais modeladas na matéria fluídica, no plano astral, etérico e astral, podem ser criados por encarnados e desencarnados, com características boas ou ruins, positivas ou negativas. Então existem formas de pensamentos prejudiciais, por exemplo, inveja. Gente, inveja é um dos sentimentos piores que existem. Eu considero pior que o ódio. Sabe por quê? Porque inveja é falta de estima, que a pessoa quer ser outra pessoa que não pode. Ela quer estar no lugar da outra pessoa. Isso é terrível, né? Ódio é aquele negócio, você está jogando para fora, né? Você, por um momento, você joga para fora isso. E odiar quer dizer gostar menos, não é aquela palavra que a gente fala odiar, né? Mal olhado, né? Mal olhado. Então são formas de pensamento. Mal olhado, magias. Quando existe um trabalho, o trabalho é feito com saco, com não sei o quê, com galinha preta e tal. O que eles fazem? Eles endereçam isso, porque é uma forma de pensamento. Daí eles dizem, não, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou... Quando ninguém pega, né? Vai nessa, certo? Claro que se a gente está bem, né? Se a gente está com bons propósitos, as coisas são muito mais difíceis, né? Mas existe um endereçamento, né? E de quê? Uma forma de pensamento que é produzida ali, com várias energias e que é endereçado para uma pessoa. Como nós todos temos brechas kármicas, o perigo existe sempre, né? Eu falo porque nós temos quase 20 anos de experiência nisso. Então não adianta dizer que não pega se não é para pegar, né? Se é para pegar, pega. Magias, né? Locais de guerra, por exemplo. Então veja aqui as formas de pensamentos, aqui mancha escura na região, perturbações de ordem psíquica no local, formas de pensamentos positivas, né, que nós temos como, por exemplo, a mãe para o filho. Então essas formas de pensamento são fantásticas, são lindas, são maravilhosas, né? Então nós temos, são resultado então da ação da mente sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. Então somos o que pensamos. Então quando você está lá na frente de uma pessoa, perto de uma pessoa, que a pessoa você não consegue ficar perto dela, embora você nem conheça ela. Você não conhece a pessoa e você está aqui, sente que a vibração é ruim. Por que é ruim? Porque o hálito mental dela é ruim. Certo? Mas cuidado, que às vezes o teu é tão da gente, né? Pode ser que seja a causa também, não é só o próximo, né? Está batendo lá e voltar, né? Às vezes existe compatibilidade entre as pessoas. Então as energias que nós podemos são altamente plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais. Então quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias, condensando e dispersando-as, dando-lhe formas, cores e brilhos que correspondem à natureza e à essência do que pensamos. Então, se nós pensamos em amor, nós vamos ter uma cor definida, uma forma de pensamento, uma ideoplastia no plano espiritual, característica disso, né? Se o pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar nada, como o Chico fala, né? Todas as vezes eu falo essa história aí, lá vem ele falando aquela história. Então o Chico dizia assim, é natural que os pensamentos ruins venham na cabeça da gente, só não pode deixar fazer ninho, tá vendo? Como eu já falei, já sabe muito de cor. Então o urubu pode sentar? Pode, porque às vezes você não está legal. Você está no trânsito, alguém te fecha lá, pelo amor, tem coisa que irrita mais? Fecha você, sem ligar a seta, né? Fecha você, né? Você quer falar muita besteira, certo? Mas daí você se acalma. Então a gente vibra conforme a situação. Seu pensamento é passageiro, então obviamente não cria nada. No entanto, se o pensamento é persistente, revivido continuamente por imagens mentais, a forma criada se estabelece, ficando cada vez mais forte. Gente, isso aqui é muito importante, porque você não gostou de uma coisa, de uma situação. Então alguém te magoou. Por que você se magoou? Né?
A gente fala assim, ah, mas ele me magoou. Mas daí você faz a pergunta, não, por que a pessoa magoa a gente? Porque a gente não está bem também. Fala alguma coisa, ó, Jesus, você não presta para ele. O que ele ia fazer? Não ia dar nada, como diz o outro. Por quê? Porque não tem ressonância. Né? Então, gente, a gente tem que avaliar, nós temos que avaliar. Quando as coisas começam a apertar, quando as pessoas falam uma coisa e magoam você, é natural. Mas se ela magoa muito, é porque você não está legal. É você o problema, às vezes, não é a pessoa. Porque só faz morada no nosso coração aquilo que nós não temos acertado ainda. Então, se a pessoa falar de uma coisa que você não tem nada a ver, você nem bola, entra aqui e sai ali. Agora, se falou uma coisa que te aperta o teu calcanhar, você fica ali, aí vem aquela história. Aí vem a mensagem, o pensamento primitivo, aí você vai fazendo o quê? O urubu colocou um galinho, botou o outro, trançou e colocou os ovos. E aí não é só isso, e nasce os bichinhos, né? E aí a coisa complica. Né? E é essa coisa. Por quê? Porque nós não estamos bem. A gente fala assim, nós temos que perdoar. Né? E eu falo assim, Jesus nunca perdoou ninguém. E o pessoal fica assim, mas você está falando loucura aqui? Claro, ele não se sentiu ofendido. Né? Para que ele vai perdoar se não se sentir ofendido? Nós sim. Temos que perdoar sempre. E nós demoramos para perdoar. Né? Nós demoramos para perdoar. Mas temos que começar. Tem pessoas que vêm na casa lá há quase 20 anos, não conseguiu perdoar até hoje. Né? Já outras que vieram numa situação terrível e uma vez, duas vezes, pelo conhecimento da doutrina, já perdoaram. E aí? Ah, mas e se eu perdoo e a outra pessoa? O problema já não é meu. Quando eu perdoo, o problema já não é meu, já é da outra pessoa. Né? Quem produz o veneno se intoxica com o próprio veneno. E essa é a grande verdade. Ok? Então, se uma forma de pensamento positiva, sadia, elevada, ela se alimentará dos pensamentos e sentimentos positivos do seu Criador. Então, gente, aqui tem uma coisa muito interessante também. Tá? Vou usar a mão aqui, mais fácil. Veja. Então, se você alimentar, olha aqui, essa é uma coisa que talvez vocês nunca viram. Se você está aqui e você alimenta coisas boas, você vai ter um hálito mental legal. Isso vai alimentar você. Isso acaba voltando para você. Pela lei da física. É ressonância isso. Agora, olha ali, no entanto, se trata de uma forma de pensamento negativa, densa, doentia, ela também se alimentará dos pensamentos do seu Criador. Olha que interessante. Levando a intensificar cada vez mais a mesma ideia, o monodeísmo, eu quero me vingar, né? A ideia projetando sobre ele todos os fluidos com que tem a sintonia, até que o emissor, que é o emissor, não consiga se desvencilhar mais da sua própria criação. Gente, isso acontece direto com os suicidas, chamado autoobsessão. Então, veja só, ele cria uma forma de pensamento, essa forma de pensamento começa a ser alimentada tanto que volta para quem? E ele não consegue sair desse processo. É o suicídio. Se vocês sabem, eu não gostaria de estar falando isso para vocês, mas Maringá está, em muitos casos estão acontecendo por dia. Né? E como não é noticiado, vocês não ficam sabendo, eles não sabem, mas como a gente trabalha com bastante desejo, a gente fica sabendo essas coisas. Está acontecendo muito. Né? E além disso, quando os pensamentos são ruins, negativos, o que acontece? Além dessa forma de pensamento aqui, está alimentando, ele começa a alimentar. Preste atenção, ele começa a alimentar. E aí a espiritualidade inferior faz o quê? Alimenta mais quem? A forma de pensamento negativa. E além disso, pode botar alguém, um espírito, que já se suicidou, dependendo do processo, existe a obsessão simples,
que é fácil, e a complexa. A complexa é quando a teia de espíritos, um contrato e etc., coloca um espírito suicida perto. Ou quando a obsessão simples é um espírito que desencarnou, se sente bem lá e fica porque ele está pensando da mesma forma. Ele quer se matar. O outro já se matou. Então estão pensando, estão em ressonância de pensamento. Mas esse suicídio não é só quer se matar, mas também quer se prejudicar fisicamente, né? Não é você estar o corpo, mas fazer se prejudicar. Sim, da mesma forma. Eu só estou dando um exemplo. É diabético, não pode comer doce. Exatamente. Isso é o auto-obsessão. Aí, não, por isso que é uma doença autoimune. Por isso que é uma doença autoimune. O próprio corpo destrói o próprio corpo. O espírito destrui o próprio espírito. Traumatismo, reumatóide. Exatamente. Então é assim que muitos processos de obsessão começam, conforme os pensamentos criados. E nós somos assim, o nosso grupo, nós temos, toda vez que a gente faz um trabalho, ou melhor, um atendimento, né? Quando eu falo trabalho, o pessoal já faz trabalho do Então, vamos falar atendimento. A gente faz um atendimento, toda vez a equipe mediúnica desloca, sai do corpo físico e é projetada na casa da pessoa para limpar as formas de pensamento. Isso não adianta. Ele sai limpinho, de lá, chega lá. Chega, quem é que liga? A forminha aqui, ó. Pum. Está mal de novo. Não adianta. Os centros espíritas têm que aprender, gente. Infelizmente, nós temos o centro espírita tem que evoluir. Nós somos parados no tempo. Simplesmente parados no tempo. Eu conheço vários centros aqui que não fazem esse tipo de coisa. Tem que fazer. Se você quiser uma limpeza legal, uma ajuda ao próximo verdadeira, nós temos que melhorar os trabalhos mediúnicos que estão por aí. São muito passivos. Nós estamos há 200, quase 160 anos atrás, era assim, mudou muita coisa. Né? A tecnologia daqui mudou, a de lá mais ainda. Né? Como você percebe que tem alguma coisa errada com o seu espírito? Se alguém colocou uma olhada você não... Sim, Isso sim, o grupo mediúnico sabe. Mas aí você tem que ir na casa do espírito. Sim, você tem que ir na casa do espírito. Consegue, porque assim, você isso, aí, assim, porque assim, se você está doente, você vai aonde? Pois é, se você está doente espiritualmente, casa do espírito. O médico, a doença dá sintomas, isso aí, vamos dizer assim, você faz uma coisa errada. Não, mas veja bem, isso aí é instrução. Você pode, através dos livros, hoje, existem infinitos livros que te propiciam entendimento. Por exemplo, a pessoa, vou colocar um caso prático, nós atendemos vários na casa. A pessoa estava bem. De repente, de uma semana para outra, ela emagreceu 5 quilos, foi definhando. É um sintoma de quê? Má gestão. Entende? Então, através do estudo das características, você já sabe. Né? E dito e feito, foi fazer o atendimento, o cara já no outro mês já estava fantástico, é coisa assim impressionante. Né? Então assim, só que tem que ter um grupo de estudo. Né? A gente tem que estudar coisas que às vezes, mas eu sou Pentateuco. O Pentateuco, gente, ele é importantíssimo, ele é a base. Eu sempre falo, não tem como estudar uma coisa mais avançada sem estudar o Pentateuco. Só que não é só o Pentateuco. Allan Kardec coloca claro, o dia que a ciência provar que algo estiver correto, ele vai incorporar. Agora o movimento espírita vai para o contrário. Não, mas isso aqui não é Kardec. Né, Ludi? Isso não é Kardec, então não pode. Fica assim. Então fica assim, deixa assim. Entendeu? Então aí essas questões são mais complexas. Né? Allan Kardec, Chico Xavier, ele fala o seguinte: todas as crianças precisariam de paz. Todas as crianças. Ele coloca várias vezes, várias citações. Por quê? Porque até 7 anos define, né, a personalidade, entre aspas. Depois de 14 tem outras fases que a André Luiz coloca lá. E é importante que esteja ele. Agora, se tiver com influência, ele já pode ir para outro lado. Né? Então, são coisas básicas que a gente entende e o movimento espírita fala. Então, é importante que as pessoas vão, pelo menos, por uma classe. Né? E não precisa ser espírita.
A gente nunca chega, nunca fala para a pessoa, ó, você tem que ser espírita. Jamais. A gente dá assistência para portadores de vírus HIV há 16 anos. Se vocês forem nas casas que nós fomos, jamais nos falamos que você tem que ser espírita. Né? Porque cada um com sua religião. Chico entrava no cárcere, gente. No cárcere, levava até carteirinha de cigarro para os caras fumar lá. É verdade. Tá? E ele não falava do evangelho. Não falava do evangelho. Lá dentro. Diz assim, o que eu vou ser tão covarde, vou estar aqui dentro, vou querer incutir uma doutrina para eles? Ele só ofereceu o quê? O coração dele, a amizade dele. Né? Bom, mas isso já é outro assunto, já fomos lá para a China já, né? Ele tem esse problema. Olha aqui. Isso aqui, um médium fantástico, com fio, a Libessã, uma senhora, né? Uma médium da teosofia, ela é experimentada por muitos anos, Verbic também. Veja o que é isso aqui. É uma forma, pensamento. Ah, mas então ela pode ser vista? Pode. Por médios videntes, treinados. Pode. Então, nesse caso aqui, é uma nuvem de cor amarelo. Vou na foto demais. O amarelo indica a capacidade intelectual do homem. Então, quanto mais voltada à caridade, mais amarelo e com contornos bem definidos. Né? Ah, mas o cara fuma maconha. Aí vai estar verde. Né? É, verdade. Está verde, porque já se sabe isso. Né? Verde. Parece uma coisa ruim, mas não é. Esse aqui é a intenção firme de saber ou de aprendizado. Então, libera essas formas de pensamento na forma, né, serpentina ou aspiral, que a intenção intelectual é demonstrada pela cor amarela. Outras cores mais escuras podem demonstrar interesses mesquinhos. Então, isso varia. Só para mostrar para vocês que existem as formas de pensamento. Elas existem, elas são mais materiais do que a gente imagina. Né? Olha aqui, raiva. Sabe do trânsito, quando ele passou, né? E deu uma podada. Por que a gente fica chateado? Que feriu o nosso orgulho. Imagina, ele passou na minha frente, não é? Pensa bem, lá no fundo, é isso. Se a gente tivesse humildade, deixa esse cara, né? Faz exercício. E aí a gente faz isso, de repente o cara vem atrás da gente com uma arma ainda, né? Pode resolver e não acabar numa coisa ruim. Então, explosão de raiva momentânea, brusca, alguém perdeu a cabeça. Não é no trânsito perdeu a cabeça, não. Perdeu a cabeça. Né? Toda pessoa que fica assim, encolorizado, pila o fígado. Né? Como o André Luiz tem no livro dele lá, ele conta a história de uma mulher que ficou encolorizada, e aí teve que tomar 8 passes para desopilar o fígado. Veja, para quebrar é fácil, né? Para remendar é difícil. Então a gente tem que pensar muito bem em fazer como o Chico diz, ó, água santa. Você sabe da água santa, né? A história da água santa, que a mãe dele estava com um problema sério com a madrasta dele, né? E aí, o que ele falou? Chico, você tem que comprar água santa. Aí ele foi em Belo Horizonte, foi em Uberaba, passou todas as farmácias e não achou água santa, né? E aí ele percebeu depois que era água, vou botar na boca, contar até 10. Né? Uma simbologia que a gente tem que, né? Segura, né? Lá André Luiz também, no nosso lar, né? Ele teve que tomar água lá, ele ficou, e ele engolia, já engolia. Depois ele deu para o outro, né? E assim por diante. Então, olha aqui. Isso aqui não é chuva de sábado, não. Setas ou raios da figura direita dirigem a ira certeiramente contra um indivíduo. Temperamento colérico, orgulho ferido. Tem médios que sentem no corpo como se fossem alfinetes. A pessoa vibra um ódio tão grande que chega a penetrar na pessoa. É isso aí, ó. Olha só. Né? Então a gente tem que pensar em botar uma proteção, né? Botar Então, temperamento colérico, orgulho ferido. Olha aqui que legal isso aqui. Forma pensamento de amor e paz. Bem diferente, né?
de proteção e bênção. A cor rosa representa a expressão do amor. O dourado, a nobreza do sentimento, o sentimento de uma mãe para com o filho. É lindo, né? Bom, e aí temos, né, nós estamos já bem adiantados, larvas astrais e embriões psíquicos, tá? Olha só que interessante também, André Luiz coloca isso como forma de pensamento, né, que são as larvas criadas por nós, então são as formas de pensamento específicas, chamadas larvas astrais e embriões psíquicos. Então a vibrião é designado como uma bactéria móveis em forma de bastonetes, que latim vem de larvae, né? Significa máscara, boneco, espantalho, demônio, espectro, que se apodera das pessoas. Entre os antigos romanos, a palavra larva designava o espectro ou fantasma de pessoa que teve morte violenta, olha só. Né? Então já tem uma correspondência. Ou criminoso que se supunha vagar entre os vivos para atormentá-lo. Na zoologia, então, nós temos uma fase, por exemplo, o pernilongo, Aedes aegypti, né? Aedes aegypti ele tem a forma larval, né? Certo? E depois vira o mosquito, ovo, larva, mosquito, né? Então, na zoologia é isso. Então, as larvas astrais, ou embriões psíquicos, nós também formamos. São formas de pensamentos semelhantes a micróbios físicos criados pela viciação mental e emocional da consciência em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados. Gente, isso eu falo porque é pura verdade. Nós temos a maca, então a gente atende a apometria, depois o atendimento é na maca. Gente, aparece cada coisa lá, cada vibriões, nas regiões mais diversas do corpo. Né? Pessoas que não engravidam, às vezes por causa de vibriões, às vezes é formas de pensamentos que estão localizadas nos centros energéticos, né? E é limpando aquilo, pronto. Tinha uma pessoa que até na casa, ela estava há 15 anos na casa, ela tinha intolerância, uma intolerância esquisita demais da conta. Estava com uma bola na parte umbilical, foi retirado, nunca mais teve energético. Até hoje, ela é psicóloga e tal, até hoje ela fala, ó, acabou. Impressionante isso, né? Claro que nem sempre isso acontece, isso é uma questão que estou falando a parte energética, né? Muito bem, então em Missionários da Luz, capítulo 3, alguns candidatos ao desenvolvimento mediúnico, veja só, André Luiz, observando outro candidato habituado a ingerir algo em excesso, né? André Luiz nos dá a seguinte descrição: espanta-me o fígado enorme. Estão vendo a pessoa encarnada. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da artéria aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Lutando, olha só. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Veja um outro caso aqui, de uma pessoa que se alimenta muito. Ainda no mesmo capítulo, ele examina também uma mulher com distúrbios alimentares e diz: em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas vorazes. Então, gente, lá é um zoológico, lá é uma parte da zoologia que dá para estudar muita coisa. Tem de tudo, tem lesma, tem isso, tem aquilo, né? Vibriões, várias formas, bastonetes e tal, né? Que se agrupavam em grandes colônias desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhante parasita atacava os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição, né? Então está aí. Então, origem dos vibriões. Veja, aonde que nasce isso? A cólera, né? Tem lá um capítulo que é de Hahnemann, fala da cólera. A intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima, encarnado e desencarnado. Quase sempre o corpo doente assimila a mente feliz. Então, mente sana incorpora sana, ou seja, mente sana em corpo são. Vocês conhecem esse adágio, né? A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma, né? Em resumo, as larvas astrais surgem dos excessos, desequilíbrios físicos, emocionais, espirituais de toda a ordem.
da repetição contínua de uma mesma conduta física ou mental, o que causa o acúmulo de energias mais densas em determinadas regiões do organismo, as quais se organizam na forma de colônias ou micro-organismos astrais. Né? Aqui também, mais ou menos, essas questões que eu falo. Tratamento. Passes energéticos. Né? É por isso que todo centro espírita tem que ter passes energéticos, porque geralmente as pessoas que têm formas de pensamento saem bem. Quase todas que têm só essas formas de pensamento saem bem. Nossa, mas tirou um peso da minha cabeça. Às vezes é o próprio peso que, né, que a gente vem com a cruz desse tamanho, né? O que a gente faz? A gente não gosta da cruzinha, a gente tem que espichar ela. Espicha a cruz, aí pro lado também. E como se isso não bastasse, a gente bota uns preguinhos para pendurar mais coisa ainda. Aí Jesus veio, vinde a mim, vós que sofreis, né? Que eu vos aliviarei, aliviarei seu jugo, né? Então, nós temos que fazer isso, né? Passes energéticos e mudança de hábito e conduta mental. Isso é muito importante. Então, a força do pensamento, eu ia falar sobre, né, a purificação das plantas, né? Mas não vai dar tempo. Só para relembrar vocês dessa história aqui, né? Como é importante a gente ter o pensamento positivo. Esse senhor aqui, o Masaru Emoto, fez os experimentos com água, colocando a água perto de várias fontes, por exemplo, uma ameaça de morte, água com amor e admiração, né? Antes de uma oração, depois de uma oração, né? No rio poluído, e aqui, não quero falar mal disso, tá, gente? Mas é do heavy metal, é de música heavy metal. Não está tão bonitinho assim, né? Certo? Então, ele colocava essa água perto de uma oração, de um sentimento ruim e tal, e congelava, e depois via um padrão de liquidificação, que formava esses cristais. Então, toda vez que havia uma energia boa, formava isso aqui. Ó. Isso aqui não é feito, gente, isso aqui é natural. É natural. Então, formava essas formas aqui maravilhosas. Por outro lado, quando se colocaram uma gota d'água lá, uma água perto da voz do Hitler, parecia uma coisa horrível. Né? Então, vejam, às vezes a gente fica falando assim para os filhos da gente, né? Não fala coisa ruim em casa. Né? Fica difícil convencer, não é? Ah, filho, no computador ou qualquer outro lugar fala essas coisas. Olha aqui, o que a gente está falando? A própria voz falando isso causa alteração no nosso corpo. E nós temos quantos por cento de água? 70, 75, e os velhinhos têm menos, né? Tem mais ouro e osso, né? Depende, né? Depende também. Mas nós temos muita água, então se nós mentalizarmos coisas ruins, nós vamos introduzir isso no nosso corpo, né? Com as anomalias. Pois é, então é cortar o negócio, né? Botar uma música, que tem uma música hoje maravilhosa para o povo aí, né? Então tem que começar a mudar, né? Ok? Então seus pensamentos, no último slide, revelam suas companhias espirituais. Ah, e é bom, hein? Tá vendo? Chico, da obra Agenda Cristã, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então você não vê um Jesusinho lá com o capetinho lá dele. Difícil, né? Ele foi tentado 42 dias lá no deserto, né? Ofereceu de tudo, mas não conseguiram, né? A sua vida será sempre o que você estiver mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente das mudanças dos seus pensamentos. André Luiz. E aí a pergunta final: para onde nossos pensamentos estão nos levando? Não vou responder, cada um responde a sua. Ou vai para cá, voltar ao aprisco do Pai. Nós somos filhos pródigos, estamos voltando à casa dele, graças a Deus. Aqui é temporário, tudo é temporário, graças a Deus, tudo isso vai passar. Ou nós vamos para cá. Vai depender dos nossos pensamentos.